11 horas e 4 minutos na capital paraense. Mais uma vez, obrigado a você que está ligado com a gente, que está no seu carro, você que está aí no seu plantão. Então, como eu sempre digo, atravessando aqui, fazendo essa travessia da Baía do Marajó rumo ao arquipélago do Marajó, a plataforma CBN Indústria em Ação, que renova aí os cumprimentos aos nossos ouvintes CBNs das emissoras do Grupo Rede Amazônica e dos internautas no canal da CBN em Belém aqui no YouTube. Direto ao assunto, vamos conhecer neste sábado um pouco mais do trabalho que é desenvolvido no Pará e também na Amazônia do Grupo Brasil Biofuels, ou simplesmente o BBF, empresa com atividades no agronegócio sustentável, destacando aí o cultivo de palma de óleo. Também tem a produção de biocombustíveis, biotecnologia e a geração de energia renovável. A BBF tem suas atividades, vamos conhecer um pouco desse portfólio de sucesso no norte do Brasil. Agora, no CBN Indústria em Ação, a sua agenda de informações e atualização no panorama da indústria presente no desenvolvimento do Pará. Indústria em Ação. E quem vai nos contar, descrever esse portfólio para você é o diretor agrícola do Grupo BBF no Pará, o engenheiro agrônomo e também executivo. Hoje é o dia da agronomia, dos engenheiros aqui mesmo no CBN Indústria, né? O doutor Fábio Pessoa Pacheco. Bom dia, diretor Fábio, seu cumprimento aos ouvintes da Rede Amazônica. Obrigado pela presença aqui nos estúdios panorâmicos da CBN Amazônia Belém. Douglas, um grande prazer, obrigado aí pelo convite, né, da gente poder vir aqui hoje falar um pouquinho, né, dessa nossa jornada, né, no Pará e no norte do país, né? Agradecer especialmente a CBN pela abertura que nos dá para falar um pouco do nosso negócio. Doutor Fábio, há pouco a gente conversava aqui das dificuldades que a gente tem com empresas que vêm para o Pará e às vezes não tem a sede aqui, a gente tem que se comunicar, isso traz muitas dificuldades, isso está mudando evidentemente nesses últimos 30 anos. Então é importante as pessoas conhecerem o corpo executivo que está à frente de projetos, até para saber como se dirigir, quando quiser apresentar um projeto, isso é bom para a comunidade como um todo. Por isso, conhecendo um pouco do Dr. Fábio, você é carioca do Rio de Janeiro, mas já vive alguns anos em Belém, para a gente ficar mais familiarizado com a sua pessoa aqui também na CBN, a gente queria que você contasse um pouco aí desse seu pouso em Belém do Pará, o motivo dele. Perfeito, Douglas. Aqui você não pode esconder nada, só estamos nós dois aqui. Ô Douglas, primeiro falando um pouco sobre a questão da presença nossa no Pará, né? Nós temos hoje mais de 5.000 funcionários no Pará, né? É a nossa maior operação, né? São quase 18.000 funcionários, né? Empregos indiretos que a gente gera, né, no estado. Então não tem como a gente estar longe do Pará, né? As nossas operações são todas aqui, né, na área de Palma, né? Temos uma operação em Roraima também, mas o grande volume de área, inclusive, está aqui no Pará, são mais de 60 mil hectares aqui no Pará que a gente explora, né, o cultivo de palma de óleo. Então, por isso é fundamental a gente estar próximo da operação, né? Uma operação precisa da proximidade, ainda mais uma operação agroindustrial, né, que emprega muita gente, tem muito capital humano nas operações e você precisa estar perto para acompanhar isso no dia a dia da operação. Muito bem, nós vamos detalhar isso para você aqui no curso desse programa que nós vamos levar sem intervalo, numa homenagem aqui à presença. Mas quando chegou em Belém e o que o trouxe para cá, para que a gente conheça um pouco aqui da sua vida aqui em Belém, com relação ao aspecto aí executivo do seu ambiente aqui na Amazônia, doutor Fábio? Ô Douglas, eu fico muito nos polos, né? A gente tem um escritório aqui em Belém, né? Um escritório central que faz toda, né, a área de RH, a área jurídica que está no nosso escritório aqui de Belém, mas a operação tá no interior, né? Claro. Então a gente está sempre muito presente nos 4 polos que a gente atua no interior, né? Um na região de Moju, outro na região de Tacará, Concórdia e Tomé-Açu. Então, esses 4 polos agroindustriais, né, 2 deles são industriais, né, inclusive, que é o Polo Moju e o Polo Acará. Então, a gente acaba na nossa rotina, no dia a dia, estar presente nesses polos, né, e no final de semana a gente acaba vindo para Belém, essa cidade magnífica, né, com
né, Se com toda essa acostumou em cultura. Belém, né? Esse Sim. lugar é fantástico. Quem não né? se acostuma em Belém, Desde a né? cultura, a gastronomia, as belezas naturais. Né? Uma cidade bonita, Tive né? recentemente no Marajó, Olha a uma coisa imagem incrível. daqui. Essa Baía do Guamá aqui espetacular. Guajará. Né? É isso aí. Muito bem. Doutor Fábio, e a escolha pela agronomia? Nós estávamos aqui com a reitora de umas universidades mais importantes, né? Eu vi a conversa de vocês aí na nossa sessão de negócios aí, antes de entrar aqui no estúdio. Isso aí. A escolha da agronomia na sua família, por quê? A história da agronomia vem pelo meu pai, né? Meu pai é formado na Universidade Federal Rural do Rio, né? No final da década Grande de 60, né? E aí sempre foi uma grande inspiração para a gente, né? Eu e meu irmão acabamos nos tornando agrônomos graças a essa figura que o meu pai, né, sempre inspirou muito a gente nisso. E essa identidade, desde muito novo, fez com que a gente se apaixonasse por isso. E eu costumo dizer que eu escolhi a profissão perfeita, né? Porque o que a agricultura tem promovido, né, pelo desenvolvimento desse país, e principalmente nessa jornada, né, que a gente tem vivido de transição energética mundial, né, de você produzir combustível a partir de fontes renováveis, né, de planta, né, como a nossa, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, das características tão importantes que a palma de óleo tem. Então, isso é sempre um orgulho, né, em ser agrônomo e trabalhar, né, numa empresa que gera energia, né, que gera desenvolvimento social, né, que a gente tem desenvolvido aí com as famílias, a gente vai falar um pouquinho disso, das famílias agricultoras. Então, esse é o grande propósito, né, dentro da BBF, que a gente tem de desenvolver essas regiões, né, do interior do estado do Pará, né, do interior do estado do Roraima. Então, isso é muito importante para a gente, né, no desenvolvimento dessas regiões e dessa mão de obra que está no nosso entorno, principalmente no interior. Muito bem, me permita só registrar também aqui a presença do jornalista Pascoal Gemac, que dispensa apresentações aqui, tá certo? Ele fez essa articulação toda de bastidores para que nós tivéssemos hoje a presença do Dr. Fábio aqui, e é muito importante, né, quando a comunicação está bem perto também, para que a gente possa mostrar o que nós temos no Pará, doutor Fábio. Essa é uma preocupação muito grande da Rede Amazônica e nossa aqui. Nós vamos ter, por exemplo, a COP30 no que vem, para saber, quando o pessoal chegar aqui, que tem gente que tem muita competência, tem instituições de pesquisa, instituições de inovação, de tecnologia, de fomento à pesquisa, aqui como o governo do estado tem a questão da FAPESP. Então, nesse sentido, é que a gente quer agradecer a sua comunicação da BBF de trazê-la aqui. Bom, mas agora vamos começar, então, depois desse preâmbulo aí da sua pessoa aqui em Belém do Pará, vamos conversar de um negócio que eu sei que você gosta muito, que é o Grupo BBF. Queria um pouco da história iniciada, foi isso em 2008, né, para as pessoas que estão ligando com a gente agora aqui, em Roraima, com a finalidade, olha só o tamanho do desafio, de mudar a matriz energética com um modelo de negócio verticalizado, valorizando as pessoas e os setores em que a empresa atua. Queria que o senhor resumisse para a gente esse desafio também do tamanho da Amazônia. Eu acho que a história nossa começa, né, há 15 anos, né, nós completamos ano passado 15 anos de trajetória, né, com o nosso fundador e CEO, o Milton, que é um visionário, né. O Milton, como ninguém, né, soube entender, né, que o mundo precisava passar por uma transição importante na geração de energia. Né. Lá atrás ele teve esse olhar, né, em desenvolver, né, uma cultura, né, a partir de uma oportunidade que o zoneamento agroecológico da Embrapa nos trouxe, né, que é poder produzir palma de óleo em mais de 30 milhões de hectares que foram zoneados pela Embrapa, né, e isso veio a partir de um decreto em 2010, né, do governo federal, e essa oportunidade de produzir palma de óleo fazia com que a gente pudesse acessar as regiões, né, em que o Sistema Nacional isolado, né, de geração de energia substituísse o diesel que vinha lá de baixo do Sudeste, né, a um custo energético de 3 litros, até 3 litros de diesel para transportar 1 litro até o norte. Né? É um absurdo a gente ter uma matriz em que a gente produz mais... E uma logística dessa, né? A gente consome mais no frete, na logística, né, do óleo, do que propriamente na geração de energia. Então, a oportunidade era o quê? A gente produzir óleo, né, biocombustível, para abastecer as nossas térmicas e, a partir dela, gerar energia renovável, né? Graças ao que o sol nos dá, né? Eu, como agrônomo, gosto muito de falar disso, que é o processo de fotossíntese, né? Que é transformar energia em carboidrato, né? E aí a gente tem um processo de oleogênese, que a gente fala, que isso, o carreamento desse óleo para o fruto, né? A palma, o óleo está concentrado todo no fruto e a gente consegue extrair esse óleo do fruto, né? E produzir não só
né? O nosso mote é biocombustível, mas também óleo vegetal para consumo humano, que, diga-se de passagem, é o óleo mais consumido do planeta, né? Até porque a Ásia, né, é o maior consumidor e maior produtor do mundo. Lá são 28 milhões de hectares, mas com uma característica muito diferente da nossa, né, no Brasil e principalmente da BBF, que lá todo o incremento, toda a produção de óleo de palma se deu em áreas deflorestadas, né, ao contrário do que a gente tem no Brasil, que é trabalhando essencialmente nas áreas já antropizadas, né, e que o decreto, né, que a Embrapa, né, foi a que capitaneou todo o estudo para determinar as áreas de produção de palma, né, determinou que se a gente só pudesse atuar nas áreas já antropizadas sem precisar, para a produção de energia, né, a partir de biocombustíveis, derrubar nenhuma árvore no Brasil. Então esse é o grande, eu acho que é o grande ponto, né, de diferença entre a produção do Brasil e a produção asiática, e é isso que a gente inclusive está levando para o mundo, né? Inclusive a Europa tem trabalhado muito isso, né, essa preocupação, né, no consumo. Qual é o país de mais conexão de você quando fala em Europa, por exemplo? Porque eles na verdade, têm um olhar sobre a Amazônia. Vocês é um case que você está me falando. Na verdade, a Europa toda está de olho no Brasil, né? A gente sabe dos problemas, né, de protecionismo europeu, né? A gente está vivendo aí uma semana duríssima na França, por exemplo, né? Porque obviamente Holanda eles também, né, já teve também Berlim, Bélgica, né? Porque Bélgica. Há uma necessidade de proteger a atividade agrícola local, eles sabem da importância disso e acabam se criando também barreiras, né, para aqueles que produzem fora da Europa, né? E aí a gente tem esse diferencial que a gente procura explorar. Talvez a gente ainda não tenha esse entendimento todo lá fora, né, de que a gente produz biocombustíveis a partir de energia renovável. Será, né, que não? Acho que a gente conhece. Assim, conhece, mas existem os entraves que a gente também... Nossa né, competência, nossa capacidade, Brasil, não é isso? Não, e o ponto mais interessante, né, a gente produz óleo a partir de uma planta que tem uma densidade de produção de óleo muito maior, por exemplo, do que a soja. A soja, que é a grande protagonista no Brasil, com mais de 40 milhões de hectares, hoje produz, né, entrega entre 400 e 500 quilos de óleo por hectare. A gente chega a entregar 8 mil quilos de óleo, né? Então a gente tem uma cultura, que é a palma de óleo, né, com potencial produtivo muito maior. Então a gente produz mais óleo na mesma unidade diária, no mesmo hectare, né? Muito mais óleo. Então a gente vê como uma grande oportunidade para o Brasil, né, a expansão da palma de óleo, né, nesses 30 milhões de hectares, que hoje a gente tem pouco mais de 200 mil no Brasil. E nós da BBF somos a maior empresa da América Latina, né? Já temos aí quase 75 mil hectares, né, de produção de óleo de palma. Muito bem, falei há pouco, isso aí está um case que pode ser apresentado em algum painel, não sei se ano passado a BBF participou também aqui dos diálogos da Amazônia, mostrando, com certeza, né? Uhum. Foi você que foi o embaixador? Eu não tive, o pessoal nosso de São Paulo esteve aqui e participou do evento. Eu estava no interior na semana do diálogo. Falando o pessoal de São Paulo, será que estão nos acompanhando? O pessoal não, a turma está toda lá. Então um abraço, né? Pode mandar todo mundo a equipe como um todo, né? Importante. Bom, mas eu falava aqui desse modelo de negócio que valoriza as pessoas. E nada disso do que a gente falou, a gente sabe muito bem disso, aí o pessoal do RH, que sem o toque, né, das pessoas, sem do engenheiro, das pessoas que eu nem digo mais humildes, todos são importantes, as grandes empresas trabalham assim. Então, que toque corporativo é esse de valorizar as pessoas na planta de rotina do dia a dia da BBF? Douglas, por exemplo, eu te falei, né, nós temos 5 mil funcionários hoje só aqui no Pará, né? Na área agrícola nós somos quase 4 mil funcionários, né? Então a gente tem um desafio sempre de formar, de capacitar e de manter essa mão de obra cada vez mais preparada para os desafios que a gente tem, porque também há avanços tecnológicos sempre acontecendo na área agrícola que a gente precisa preparar as pessoas para se adaptar a esses avanços. Esse ano, para você ter uma ideia, a gente fez mais de 180, na verdade, treinamentos no primeiro semestre, né, de 23, desculpa, já estamos no 24, preparando desde a área agrícola à área industrial, né, que também tem uma demanda grande por mão de obra até mais especializada do que a própria área agrícola, para poder formar pessoas, né, e manter o nível de eficiência, de produtividade alto, né, da nossa mão de obra. Fora isso, a gente também, né, tem uma participação muito grande da agricultura familiar no nosso negócio, né? Hoje são mais de 450 famílias, né, que vivem, né, da palma de óleo, que vivem da produção, né, dos seus cachos de fruto que entregam nas nossas indústrias, né? Então a gente também tem um desafio, né, de cada vez mais capacitar, preparar, levar a técnica
né, agrícola para eles, né, levar os conceitos agronômicos para eles também aumentarem as suas produtividades. Então, não é só um trabalho, né, com o nosso funcionário, com o nosso colaborador de preparação, mas também com esse entorno nosso, né? Nós estamos falando aí, né, de 450 famílias, isso pode aumentar muito nos próximos anos, porque a gente tem, né, projetos grandes de crescimento em agricultura familiar. E aí, eu gostaria de destacar um ponto fundamental. A gente se aproxima agora da COP30, né, em que o Estado do Pará vai trazer, né, vai mostrar para o mundo o que ele tem feito em relação à sua bioeconomia. E eu diria para você que a cadeia da palma de óleo, e eu não tenho dúvida, conhecendo já bastante aqui o Estado, é a cadeia mais preparada, né, mais estruturada para apresentar para o mundo o que a bioeconomia faz, né, o que ela traz de desenvolvimento social, né, de desenvolvimento ambiental, né, para uma região tão importante como a Amazônia, nesse contexto mundial que a gente tem vivido aí, né, de transformações rápidas no meio ambiente. Então, a gente se sente muito orgulhoso de fazer parte de um propósito muito maior, né, que não é só a produção específica de biocombustíveis, mas também toda a cadeia que nos né, circunda se desenvolvendo também. Quando a gente anda nessas regiões, né, do interior, né, a gente percebe como rapidamente o crescimento nosso vai promovendo o crescimento social, né, estrutural desses municípios. A gente vê o comércio crescendo, a gente vê, né, nós temos muito colaborador que tem Sim. moto, né, quantidade de venda de motos nesse interior que a gente vê. Mexe com a economia do interior. É absurdamente. A influência, né? A influência é muito grande do entorno, né, no entorno da gente, da nossa operação. Bom, queria focar um pouco para apresentar mais aí para os nossos ouvintes e internautas essa cadeia produtiva da palma, que vai da plantação Sim. até a indústria. Como é que é esse processamento? Como é esse fluxo, né? Tá. Desde o plantio. Só para a gente resumir isso aqui, que é fácil para você, porque é um engenheiro agrônomo. Não, fica mais fácil. Mas só para dar um pouco de visão de como é que funciona a cultura. Primeiro, a cultura da palma é uma cultura perene, né? O que é uma cultura perene? É uma cultura, diferente da soja e do milho, que a gente planta em 4 meses depois, a gente colhe, a palma a gente planta e começa a produção a partir do 3º para o 4º ano. Quer dizer, além dela ter um capital intensivo, né, ela tem esse grande entrave que é o período em que a gente planta para começar a produzir. Sol e água. Mas são 4 anos para começar a produzir, né? Então, a partir do 4º ano a gente começa a produção e essa produção vai até o 35º ano normalmente. Existem palmares fora daqui na Ásia que já chegam a 40 anos, inclusive. Então, a partir do momento que a gente começa a produzir, a gente entra com a operação de colheita, né? É uma operação praticamente manual, né? Envolve muita mão de obra, porque a gente tem que fazer a colheita desses cachos nas árvores, né? A cada 10 dias a gente colhe frutos nas parcelas de produção. Então a palma, o tempo todo a palmeira está produzindo fruto, porque tem fruto verde, fruto em maturação e fruto maduro. Então a cada 10 dias a gente retorna na planta para recolher os frutos maduros. Esses frutos vão até a indústria, né? A gente estoca esses frutos na indústria e aí tem um ponto importante que a gente chama, né, de lead time, que a gente precisa realmente respeitar um intervalo limite de 48 horas para processamento, porque após a colheita você tem um processo, né, enzimático que gera ácido, que acidifica, né, formação de ácidos gráficos no fruto. E isso é muito ruim, tanto é que a gente tem um limite de 5%, né, de ácido no óleo final produzido, né? Inclusive a indústria de alimentos é muito rigorosa com isso, aquela coisa do óleo rançoso, é justamente Sim. porque está acima do limite dos 5%. O próprio azeite, né, todos os óleos vegetais têm essa característica. Então, à medida que a gente acessa esse fruto na indústria, o primeiro processo industrial é uma autoclavagem. A gente coloca numa espécie de uma grande panela de pressão esse cacho, para não só desprender esse fruto com alta temperatura e pressão, mas também para que a enzima não possa mais fazer a degradação do óleo que está ali e a acidificação desse fruto, né? A acidificação desse óleo. Então, a partir desse momento que o fruto acessa essa panela, a grande panela de pressão, que são os esterilizadores, como a gente chama, esse fruto é debulhado e vai para um processo de prensagem, né? Aí é um processo físico, né, em que o fruto é prensado para a extração do óleo. A partir daí, o que a gente tem de sobra do processo, a gente separa o óleo, a semente, né, que a gente fala que fica dentro do fruto
porque o óleo é extraído do mesocarpo, mas a gente também tem óleo na semente, que é o palmiste, como a gente chama na palma de óleo. Esse palmiste é um óleo com uma característica diferente, inclusive com um uso muito comum na indústria de cosméticos, porque tem uma característica bastante diferente do óleo do mesocarpo. E a partir daí a gente também tem, que é muito interessante, que pouca gente sabe disso, a biomassa oriunda desse processamento é que aciona, né, que toca as nossas caldeiras. A gente queima nas caldeiras para geração de vapor. Então, toda a nossa produção industrial é autossuficiente em energia elétrica. E, além disso, a gente consegue exportar energia elétrica para a rede, né, que aí é uma coisa ainda mais interessante, porque, além de produzir com custo energético baixíssimo, porque a nossa própria biomassa que produz energia, né, a partir do vapor gerado nas caldeiras, que aciona as turbinas e depois os geradores das indústrias para a produção de energia elétrica, a gente ainda consegue exportar essa energia para a rede, e também é muito importante porque também é energia gerada a partir de biomassa. Fonte renovável graças ao sol, né, que gera fotossíntese ali permanentemente no processo de produção vegetal. Entendeu? Ou seja, a química aproveitando o processo da química natural para você ter um processo, evidentemente, inclusive mais limpo para o meio ambiente. Mas você que está conosco aqui, 11 horas e 25 minutos. Passa rápido. Rápido, impressionante. Nós temos aqui conosco nos nossos estúdios em Belém a presença do diretor agrícola do Grupo BBF no estado do Pará, o engenheiro agrônomo, também executivo Fábio Pessoa Pacheco, para poder nos fazer entender a importância da indústria da palma, do Dendê que você conhece. Mas agora, nesse processo, eu gostaria de adentrar já quais são, até mesmo, vamos sempre focar nos painéis da COP30, a preocupação de vocês, o que vocês já estão fazendo agora nesse grande processo com relação à descarbonização, no processo da floresta, incluindo essas etapas aí que você citou, doutor Fábio. Eu acho que faltou complementar, e aí está dentro do tema da descarbonização, que além de toda a produção que a gente gera, né, a gente, entre aspas, os resíduos dessa produção não são resíduos, a gente nem gosta de chamar dessa forma. Não se perde nada praticamente. Porque a gente acaba aproveitando igual todo no açaí, ele. Igual no boi. Exato, não aproveita tudo, né, 100%. A gente usa tanto a biomassa resultante do processo, que é o cacho de fruto vazio, como a gente chama, quanto o próprio efluente gerado no processamento industrial, a gente usa na nutrição das plantas. Pra você ter uma ideia, só na indústria do acará esse ano, nós vamos produzir 90 mil toneladas de composto orgânico, né, riquíssimo, né, nos macronutrientes, como a gente chama, né, o NPK, principalmente o nitrogênio e o potássio, que voltam para o campo, são aplicados nas plantas, substituindo, só esse ano nessa planta, 4 mil toneladas de adubos minerais que a gente deixa de usar e que são oriundos de nitrogênio fóssil, né, que tem, né, um poder de emissão de CO2 absurdamente alto. A indústria de fertilizantes é uma das indústrias que mais, né, gera CO2 na produção. Estávamos falando da importância do agora há pouco com a reitora. Com a reitora da UFA, né? Exatamente. Até estamos estreitando aí na conversa, vamos tentar estreitar um pouco mais esse trabalho junto com a universidade aí. Né, isso é proposital aqui, botar executivos assim, nunca deu aqui tão na certo. nossa sala. Que bom, que bom. Vamos começar um trabalho com eles. Muito bem. Então, nessa questão do objetivo da empresa de descarbonizar a floresta amazônica e mudar essa energia, essa matriz energética no norte, o que nós temos avançado mais ainda? E outra questão aí, eu sei que o Amazonas também, vocês vão ter uma unidade. Pode falar para a gente aqui, pode dar o spoiler que eu sei que... que são muitos projetos. A gente tem 2 grandes projetos. Vamos falar tudo. É que a gente está concentrado no Pará. Mas sim, mas vamos fazer esse voo de drone agora, do Amazonas para cá. Tem uma UTE em Baliza, em Roraima, que já está exportando energia, né? Nós temos até uma outra turbina para entrar, de 15 megas para entrar agora operando também. Temos uma outra planta de biomassa muito grande, próximo de Boa Vista, que brevemente vai entrar em operação também a partir de biomassa. Né? Temos a Amazon Bio, que produz, né, toda a parte de biotec nossa. Aqui no Pará, em Paragominas, a gente tem uma extrusora de soja, né, que também já está em operação.
Fora todas as UTEs nossas que estão em operação nos 5 estados do norte. Né? Isso já dá um outro programa. Não, tem muita conversa. Que bom, então. Foi só o abrir da cortina. Mas aqui o importante é deixar claro, Douglas, que a gente, todas as nossas... A BBF é Pará. Todas as nossas operações são de energia renovável. Sim. Todas as nossas operações estão com esse... Né, com descarbonização, foco de descarbonização da Amazônia, porque a gente sempre usa biomassa nos processos de geração de energia, seja através de biocombustíveis. A Palma é fantástica, a Palma é impressionante. Bom, parabéns então aí pelo que você nos colocou. Queremos agradecer também então aqui mais uma vez o diretor executivo, o Dr. Fábio Pessoa Pacheco, que é o diretor agrícola do Grupo BBF no Pará, e agradecer a você que está com a gente aqui, agradecer também os trabalhos aqui na produção de estúdio do Rafael Rocha, os técnicos também com o Marcelo Douglas, a gerência de conteúdo e programação Daniele Pires, a direção regional de jornalismo do Paulo Fernandes. A seguir, o repórter CBN. Um ótimo final de semana. Aproveite o seu final de semana. Apresentação: Douglas Dinelli. Indústria em Ação.